Flávio Dino vai para o Supremo Tribunal Federal. Já está confirmado aí que Flávio passou pela sabatina, agora está confirmado. Vai ser ministro do STF. O que esperar? Será que foi uma boa escolha? É o que a gente vai ver aqui no nosso plantão do Meteoro. Eu tô aqui com o Bruno Silvestre, né, o doutor Bruno Silvestre, advogado que tem um canal aqui no YouTube, né, o Cidadão Silvestre, e ele vai poder, é uma pessoa muito mais qualificada que eu, para falar dessa escolha aí do Flávio Dino. Então vou perguntar aí para você, Bruno. Ele já foi aí senador, já foi ministro da Justiça, foi indicado pelo presidente Lula para ocupar a carreira substituindo a ministra aposentada Rosa Weber, passou pela sabatina no Senado, o nome foi aprovado e agora vai tomar posse no previsto aí para o dia 22 de fevereiro do ano que vem. O que você acha dessa indicação? Olha, muito obrigado, Sofia. Um salve pessoal que está assistindo a gente. Olha, essa indicação, ela é uma indicação, primeiro, de alguém que realmente tem um notório saber jurídico. O poder de síntese, o poder de análise, o poder de julgamento do Flávio Dino é muito grande. Mas o que acontece? No decorrer da nossa conversa aqui, eu vou mostrar para vocês que a gente tem alguns problemas aí. Primeiro ponto, a gente tem que lembrar que o Flávio Dino ele atuou nos três poderes. Ele foi juiz por vários anos, inclusive ele se classificou, né, como primeiro no mesmo concurso em que o Sérgio Moro estava lá. Depois disso, ele foi governador, ele foi deputado, foi governador por duas vezes no estado do Maranhão e foi eleito senador e depois disso foi colocado como ministro, ou seja, ele atuou em todas as áreas desses três poderes, do judiciário, legislativo e no executivo. E ele fez muito bem o seu papel. O problema é qual o preço que a gente paga por tirar alguém de um ministério em que ele estava atuando muito bem para ir para uma Suprema Corte. Mas a gente vai seguindo aí. Eu tenho um vídeo aqui para a gente falar sobre ele, né? Em que mostra um pouco de como é o Flávio Dino, né, falando não só com a imprensa, né, mas quando ele, após ser sabatinado, ele foi lá no Supremo para se apresentar, né, para os ministros, né, o ministro Barroso, o ministro-presidente do Supremo. Beleza, estamos aí com a tela do doutor Bruno. Podemos dar o play. Viva o Supremo Tribunal Federal, onde Flávio Dino fala com a imprensa depois de encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. A festa em etapas. Foi legal, foi boa. Não, foi uma das que eu fui, foi lá. Bom, eu quero agradecer muito ao Senado Federal pela oportunidade de aprendizado com a participação dos senadores, das senadoras, não só da Comissão de Constituição e Justiça, mas também no plenário. O debate democrático engrandece a indicação do presidente da República. A Constituição foi cumprida no sentido de que haja essa convergência entre a manifestação do chefe do Poder Executivo e a manifestação da Casa, que representa a Federação. Hoje compareci aqui a convite do ministro Barroso. Em primeiro lugar, claro, para agradecer a acolhida fraterna daqueles que hoje compõem o Supremo. Foi um elemento importante nesse período em que houve a indicação do presidente da República e esse percurso, esse itinerário dentro do Senado. Fiz esse agradecimento e, ao mesmo tempo, começamos a tratar dos detalhes práticos destinados à posse que ocorrerá na segunda quinzena de fevereiro, provavelmente no dia 22 de fevereiro, porque haverá o recesso no Judiciário e eu tenho que fazer um processo de transição relativo ao Ministério da Justiça, que depende, evidentemente, das orientações e determinações do presidente da República. Eu estou indo lá, exatamente agora, ao Palácio do Planalto, para também me informar com o presidente sobre como ele está vendo esses prazos. Mas o certo é que é necessário um período, pela delicadeza dos trabalhos do Ministério da Justiça,
que haja um momento em que uma nova equipe possa ali se instalar e dar continuidade aos temas que ali são conduzidos. E se nós fizéssemos essa transição em 15 ou 20 dias, isso coincidiria com um recesso no judiciário que inviabiliza a posse. Daí a escolha pelo mês de fevereiro. Hoje eu tenho essa singular condição de ter 3 presidentes da minha vida, então vim falar com o presidente Barroso, vou ao presidente Lula agora e em seguida ao presidente Pacheco, porque também sou senador e eu tenho que fazer os ajustes necessários também a essa renúncia do mandato de senador. Olha, Sofia, é nessa parte aqui que eu gostaria de destacar. Olha que loucura, olha que coisa impressionante. Ele está submetido, ao mesmo tempo, a 3 presidentes. Uhum. Ao presidente da República, porque ele é ministro da Ministro. Justiça. Ao Pacheco, porque ele é senador da Senador. República licenciado. Uhum. E ao ministro Barroso, porque ele é o ministro nomeado e precisa tomar posse. Porque a nomeação, ela é obviamente a confirmação da indicação pelo Senado, é o que dá o direito dele de assumir. A posse é uma eleição, uma escolha da pessoa que foi indicada e aprovada. Então, olha que curioso, ele está realmente submetido nos 3 poderes. É uma situação impressionante, muito sui generis, e a grande reflexão que eu quero fazer com você e com o nosso público é o seguinte: uma pessoa que tem um trânsito nos 3 poderes, que tem uma habilidade de argumentação, de trabalho, de desenvolvimento, você colocar ela no poder judiciário, será que é uma boa? Porque qual é o problema que a gente traz para a gente? Lá são 11 ministros. Uhum. Ele é um dos 11. Ou seja, ele não muda o entendimento. Ele não faz questões que iriam alterar significativamente, e ele não é alguém que veio de um ministério, um tribunal de curso superior, como, por exemplo, o STJ ou ainda o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, você está pegando alguém que realmente tem um notório saber jurídico, mas você está dando a ela elementos para trabalhar com exatidão, com retidão e tudo mais, só que você está usando uma peça que poderia ser usada em outros lugares. Talvez, e essa é a minha grande questão, que no final aqui do nosso papo eu vou chegar a essa conclusão, mas veja que talvez a gente esteja perdendo o maior estadista de todos os tempos. Porque Flávio Dino, quem é que tem esse trânsito todo? E a gente colocou Flávio Dino agora no Supremo. Quem do Judiciário tem a eloquência, as características que ele tem no Judiciário para colocar no Executivo? Não Uhum. tem. E essa é a grande falha, sabe, Sofia? Então, E assim, essa é uma coisa que está sendo bastante discutida, né? Quem vai substituí-lo no Ministério da Justiça? O pessoal está fazendo já bolão aí na imprensa de quem que vai ser essa pessoa. exato. E aí isso entra em um grande detalhe, que é o seguinte: tirando ele do Ministério da Justiça, você está dando uma ferramenta para o controle político. E essa é a minha grande preocupação, porque o Ministério da Justiça, no controle do Flávio Dino, estava sendo um ministério com um viés muito mais pela formalidade e pela seriedade do que por elementos políticos, como era no caso do Sérgio Moro lá. Inclusive, essa foi a grande ironia, né? O super-ministro Sérgio Moro, que tanto disputou, tanto fez, que acabou saindo de lá, não foi indicado a ministro, que era o que ele queria, e agora ele vê o Flávio Dino, que tem toda uma história política, sendo colocado no Supremo. Eu acho que essa é uma das grandes ironias da vida nesse sentido. E Uhum. aí a gente traz uma outra questão, que é, e é isso a gente pode até trazer agora a próxima matéria, que é justamente a questão de por que ele foi indicado, o que as pessoas estão opinando sobre isso, né? Vamos lá, estamos vendo aqui a tela do Bruno. Conservador e comunista, o que esperar de Flávio Dino no STF, da UOL.
Exatamente, essa reportagem muito boa da UOL, da Carolina Brígido e do Paulo Roberto Neto, falando, né, sobre a questão do Flávio Dino, que ele assumirá a vaga no Supremo, e ele é uma incógnita sobre delicados pontos, né, tanto para a direita quanto para a esquerda, e aí ele se pergunta, né, ministros acham possível que Dino tenha um perfil semelhante do Cristiano Zanin, o advogado criminalista que foi escolhido por Lula em junho para a cadeira de Ricardo Lewandowski. Lembrando também que Ricardo Lewandowski é outra pessoa que tem uma trajetória jurídica grande. E aí, coloquei, integrantes da Suprema ressaltam o lado católico do novo colega, podendo inclinar para votos mais conservadores em termos de costumes. O presidente Lula brincou com sua orientação política, chamando o ministro de comunista do bem. É com essa alcunha que bolsonaristas o criticam. E aí coloca aqui, né? Consideram, por outro lado, que o novato se alinha ao governo no campo econômico. O Supremo deve ter julgamentos importantes nessa área em 2024. Aí continuam, né? Mas agora, eu até saindo da matéria, eu agora vou puxar aqui, né, a nossa troca de ideias sobre essa situação que a gente está encontrando agora no Supremo. O que acontece? A indicação, para mim, feita pelo presidente Lula, ao meu ver, foi inadequada. E agora eu vou soltar a bomba. Vamos Ai, preparar ai, para ai. isso. Olha lá, o Peteoro, como costumam chamar a gente, vai criticar o Lula. Exatamente. Vamos lá, porque agora é bomba. Porque o que acontece? O Lula, ele indicou duas pessoas que não estão exercendo de forma direta o julgamento em corte superior. Obviamente que existe até uma regra básica, né, que é o chamado quinto constitucional, em que as cortes, que não são o Supremo, elas têm 1/5 da promotoria, defensoria, da advocacia e tudo mais. Só que a gente tem no Supremo agora indicado duas pessoas que têm o notário saber jurídico, mas que não são juízes de carreira de mais de 30 anos. E esse é um problema. Por quê? Porque o Zanin ser colocado está colocando um advogado ali. Tudo bem, não é um problema. Sou um advogado também, faz parte, nós temos esse direito. Agora, o Flávio Dino, ele está sendo colocado sem analisar a composição de toda a corte. Porque se você for reparar, a ministra Rosa Weber, ela era do Tribunal Superior do Trabalho. Uhum. Antes dela, tinha o Marco Aurélio Mello, que já se aposentou. Os dois eram do Tribunal Superior do Trabalho. E o que acontece? Com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, acabou. Não tem mais ninguém do Tribunal Superior do Trabalho como ministro do Supremo. É a primeira vez, desde 92, salvo engano, que temos essa situação. E isso no Porque momento em que a gente está vendo muitas questões trabalhistas sendo questionadas, né? Exatamente. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes, que inclusive em um julgamento que eu estava atuando, ele me elogiou numa defesa que fiz no Supremo, mas o ministro Gilmar Mendes, ele está batendo muito, fazendo críticas muito pesadas ao Tribunal Superior do Trabalho. E veja-se que essas palavras não estavam sendo usadas quando a ministra Rosa Weber estava na corte. Ele está pegando muito mais pesado agora. E nós não temos ninguém. E aí veja que curioso, né? No período em que nós estamos falando do Partido dos Trabalhadores, não existe nenhum ministro ligado ao Tribunal Superior do Trabalho lá dentro. Ou seja, se queria colocar o Dino, não colocar a Suzanin. Para mim, na verdade, esse é o grande problema. Porque você está pegando uma pessoa que é de um brilhantismo, porque o Flávio Dino, sem dúvida nenhuma, se ele se candidatasse à presidência na próxima eleição, por exemplo, muita gente votaria nele. O jeito que ele lida com os bolsonaristas, porque o bolsonarista quis citar Jus Brasil para desqualificar ele. Ele foi lá e fez piada. O outro cara que disse que é da SWAT, se é da SWAT, são dos Vingadores. Ou seja, zombou, mas zombou de um jeito não só respeitoso, mas falando da questão constitucional. E se você pega, por exemplo, tem aquele cara, como é que é o nome dele? O Marco Feliciano,
Quando ele foi Uhum. num podcast falar, ele falou: Nossa, porque esse cara é muito preparado, a gente não pode ir despreparado contra esse cara. Ou seja, ele já mostrou que outras pessoas vão ali e eles conseguem bater pela falta de preparo. E aí, o que a gente faz quando a gente acha um político bem preparado? Joga ele pro Supremo? Esse é o meu problema. No TST, eu vou citar 3 nomes aqui, tá? 3 nomes, obviamente que tem mais, mas vou falar aqui 3 nomes que são muito respeitados. Ministro Lélis Mendes Correia, que é o ministro-presidente. Ministro Freire Pimenta, que veio do Tribunal de Minas e que faz parte também do TST. Ministra Cátia Arruda, que também faz parte. Ou seja, para mim, eu inclusive uma vez comentei, já que vão tirar uma ministra mulher do TST, lá no Supremo, que é a ministra Rosa Weber, se coloca a ministra Cátia Arruda, que é outra mulher, também do TST, e com um gabarito muito grande, uma estrada muito grande. O Flávio Dino, ele agora vai ter que estudar realmente, vai ter que analisar, porque tem muito tempo que ele não está nessa parte de julgamento e ele sabe julgar a primeira instância. Ele agora vai conviver com questões muito mais complexas, porque, por exemplo, as pessoas às vezes acham que o judiciário é fácil. Às vezes tem questões processuais que, por mais que o ministro concorde com a parte, se um elemento formal não tiver ali, não dá para ele dar procedência. Então tem Uhum. muita coisa aí que tem que ser analisada. Então, para mim, é uma perda política colocar Flávio Dino no Supremo, porque a gente vai ter um tempo muito grande agora sem uma nova indicação ao Supremo. Então isso vai ser uma coisa muito séria. Ele vai trazer questões novas. Eu não acho, ó, já anota isso que são as minhas questões aqui. Eu não acho que ele vai ser ele vai ser conservador como o Zanin. O Flávio Dino, ele pode ter crenças pessoais, mas ele é uma pessoa que já deu para entender pela atuação dele que ele vai além das crenças pessoais. Se tiver um direito que ele acha que você tem o direito de praticar, então esse é o teu direito. Ele pode não querer exercer, mas ele concorda com o seu direito. Então, em termos de atuação no judiciário, eu acho que o ministro Flávio Dino vai ser impecável, mas eu acho que não colocar um ministro do TST para o Supremo foi uma grande falha do governo Lula, porque colocou o Zanin, que é um advogado, e colocou o Flávio Dino, que é alguém da área de carreira, né, mas que é um senador e um ministro da Justiça. É um cara que é exatamente isso, ele está sambando nas 3 áreas. Ele está nos 3 locais. Ele é do executivo com o presidente Lula, ele é do legislativo com o Pacheco, e ele é do judiciário com o ministro Barroso. E para mim, isso é uma grande perda no campo político. E aí, fechando, né, esse raciocínio, eu acredito que nós temos uma política hoje em dia que ela está sendo muito contra o bolsonarismo, no sentido de Uhum. que a gente está tendo que tirar as coisas ruins. Para quem gosta de Chaves e Chapolin, é daquele tempo em que se oferecia um refresco para tirar o gosto ruim da coisa lá ruim que comeu. Então, assim, mais ou menos nesse sentido, a gente está tentando tirar o gosto ruim, mas eu acho que já passou desse tempo. Eu acho que agora a gente tem que começar a analisar qual é a melhor forma das políticas serem mais para o povo, para elas serem mais desenvolvidas de uma forma de uma construção social. Eu acho que a estratégia do Lula foi: se eu tirar o Dino do Ministério da Justiça e colocar no Supremo, eu tenho uma vaga de ministro que é muito disputada para eu ceder a alguém, ceder a algum aliado. O problema, e essa para mim foi a grande falha do primeiro governo Lula, foi a de ficar fazendo muito mais coisas pela governabilidade do que puxar o povo para estar junto de si. Então, para mim, eu acho que o que a gente tem que refletir é como é que a gente vai lidar daqui para frente com as escolhas. Porque, para mim, o Flávio Dino, a gente perde um grande político, no sentido de que ele não vai mais poder atuar nas esferas legislativa e Executiva. executiva, mas nós ganhamos um excelente ministro para o Supremo, mas que não um ministro só não faz verão.
E a gente ainda vai ter que construir isso ao longo de alguns anos. E o Supremo, ele está conservador, ele está numa defensiva, e nós sempre temos dois votos contra o povo, né? Que são dos dois indicados pelo Bolsonaro. Porque toda hora você vai ver que tem alguma votação que você tem lá André Mendonça e Nunes Nunes Marques Marques. votando juntinhos, lado a lado, contrários a toda outra camada de ministros. Então eu acho que O a gente tem que ficar terrivelmente de olho nessas coisas. evangélico e o 10% do Bolsonaro, como o próprio Bolsonaro já denominou os dois, né? Exatamente, exatamente isso. Eu fico muito preocupado com essa postura, porque quando você se torna ministro, você tem que defender os interesses do povo conforme a Constituição brasileira. E tem coisas que são faladas ali no Supremo hoje em dia que elas rasgam a Constituição e elas têm que ser analisadas ponto a ponto. Mas uma coisa eu já garanto, talvez 95% das decisões aí, ou mais, que tenham dois votos contra o pleno, que sejam Nunes Marques e André Mendonça, pode ter certeza que alguma interpretação equivocada esses dois estão praticando. Então, são situações que a gente tem que criticar a postura dos ministros, mas de uma forma respeitosa, mas de uma forma também que faça abrir a mente das pessoas, que o judiciário não é um local para política, é um local para interpretação e análise da Constituição e das questões ligadas ao direito. Obviamente que o pessoal tenta pressionar e jogar questões políticas lá dentro, mas o mais importante é que a gente preserve os direitos básicos dos cidadãos, seja na questão social, que o pessoal chama de costumes, né? Como também na parte econômica, porque se o fundo de garantia, se a aposentadoria, se tem questões ali que o povo tem direito e eles sabem que o povo tem direito, não interessa se aquilo vai dar um prejuízo para o governo. Tem que se analisar se aquilo ali deve ser corretamente entregue para o povo. E isso eu sei que o Flávio Dino é um ministro muito capaz de analisar e saber distinguir de uma forma jurídica, constitucional e séria. Então é basicamente isso. Perfeito. Muito obrigada, Bruno. Muito bom ter alguém que realmente entende de direito conversando aqui com a gente. E acho que a gente pode encerrar por aqui. Tudo bem por você? Por mim tá ótimo, eu agradeço a Então, todo mundo e agradeço aqui o espaço e acho que a gente tem que trazer mais essas coisas mesmo, de que uhum. quando você tem uma matéria jornalística, você tem a pessoa que escreve, você tem quem dá opinião política e aqui agora o Meteoro, com a minha participação, que eu espero sempre contribuir com vocês, trazer essas questões jurídicas, esses detalhes que são importantes. Assim como no futebol tem um Arnaldo César Coelho para comentar a arbitragem, eu quero me colocar à disposição para comentar também essas arbitragens que a gente tem por aí, porque tem muita matéria que não esclarece para o povo, né? Então é legal trazer isso e quem tiver dúvidas, né, pode deixar nos comentários que a gente tenta dialogar aí. Pode ter certeza que Bruno Silvestre, Dr. Bruno Silvestre, estará conosco de novo. Então, tchau, tchau, gente.